capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Nós estamos iniciando hoje uma série de ensinos sobre a cura divina. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos, talvez, por umas 3 terças-feiras comprometidos com esse tema, e você vai entender a importância dele. Talvez você nunca tenha notado, observado a importância disso na Bíblia e na fé cristã, mas nós vamos entender quão importante é a cura divina e como isso está à disposição da igreja, está à disposição daqueles que servem a Deus, está à disposição daqueles que amam a Deus e também está à disposição mesmo daqueles que não servem a Deus, mas pela misericórdia podem ser curados pelo poder de Deus. Amém? Êxodo, capítulo 15, vamos ler o versículo 26. Tendo encontrado, fique em pé as referência à palavra, por favor. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Alguém está cooperando conosco pela primeira e segunda vez aqui hoje? Está em servo de Deus, qual é o nome? Bem-vindo, Silvana, casa sua, glória a Deus. São bem-vindos, igreja? Amém. Aleluia. Êxodo 15, 26. É assim que diz a palavra de Deus. Ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Diga amém. Amém. Você pode pegar essa última frase aí do versículo: eu sou o Senhor que te sara. Após a contar os 3, repita: 1, 2, 3. Eu sou o Senhor que te sara. Tome assento, vamos para a palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Prega, pastor. Irmãos, presta atenção, vamos entender a palavra de Deus. Há muitos missionários que estão pregando a palavra no mundo inteiro, pregadores, pastores. Eu poderia citar aqui, por exemplo, segmentos da igreja que não acreditam no poder do Espírito Santo, mas estão fazendo missões e evangelizando muito mais do que aqueles que têm o poder do Espírito Santo. Há pessoas que estão em igrejas e comunidades que não acreditam nos dons espirituais, mas estão fazendo muito mais do que aqueles que acreditam. Estão se desempenhando, se empenhando muito mais do que aqueles que dizem ter o poder do Espírito Santo. E é interessante que mesmo os poucos que estão fazendo a obra de Deus no exterior ou em todo o Brasil, estão fazendo com o poder do Espírito Santo, estão vendo muito mais fruto do que aqueles que estão desprovidos do poder do Espírito Santo. Por exemplo, igrejas pentecostais, crentes que acreditam e vivenciam os dons espirituais, dom de cura, por exemplo, são segmentos que, quando vão para o campo missionário, têm muito mais eficácia e muito mais êxito. Isso é dado, isso é número, é estatística. Porque aqueles que fazem sem o poder de Deus, eles resumem o seu trabalho cristão só ao âmbito social. Ou seja, isso é bom. A Bíblia ensina que nós temos que fazer o social por amor, filantropia. Então, nós podemos e temos que ajudar as pessoas necessitadas, sim, mas esse não é o essencial do Evangelho. O essencial do Evangelho é pregar o Evangelho. O essencial do Evangelho é anunciar a boa notícia, anunciar a boa nova de que Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados e Ele foi o substituto legal das nossas enfermidades, doenças
isso é importante. Mas aqueles que não têm o poder do Espírito Santo, que fazem missões, estão fazendo missões muitas vezes só no âmbito social, porque falta alguma coisa, porque falta algo importante. Então eles tentam preencher essa lacuna fazendo um trabalho de filantropia, de caridade, o que é, repito, maravilhoso. Agora imagine, se nós como igreja pudéssemos fazer o social no poder do Espírito Santo. Imagine se nós como igreja pudéssemos cuidar das pessoas, demonstrando o amor de Cristo a elas, levando agasalho, levando alimento, mas ainda, além disso, levando o poder de Deus. Imagine você podendo ir numa esquina onde está um mandarino, um pedinte, e além de dar um prato de comida, um agasalho, um frio que passou esses dias, você vê que um deles está de repente com um problema para andar, com uma perna coxa, usando uma bengala, uma muleta, e você vai lá e ora por ele, e se levanta no poder do nome de Jesus. Isso é maravilhoso, seria muito melhor, mas as pessoas não estão mais crendo nisso, as pessoas não estão mais operando nisso, e eu digo alguns motivos. Um deles é o seguinte: as pessoas acreditam que os dons do Espírito Santo estão restritos a homens excepcionais. As pessoas acreditam que o poder do Espírito Santo está restrito aos pastores que estão com o microfone na mão. As pessoas creem que o poder de Deus está reservado a homens que estão numa posição mais elevada. E isso é o maior engano desse século, que tem separado na igreja o povo douto e o povo leigo. No Evangelho não há leigo, porque todos estão debaixo de revelação do Espírito e da palavra. Então escute, você precisa abrir o seu coração, abrir seu entendimento e saber que quando você tem aquele latejar no seu interior, se vier alguém doente, enfermo ou passando algo ruim, você tem um sentimento intenso dentro para ajudar, é porque o Espírito Santo está movendo em você, para que você não ligue para o pastor ou a pastora, para que você faça, para que você vá, porque o poder do Espírito Santo é tão presente e tão real na sua vida quanto é na vida de qualquer pastor ou pastora. Você precisa despertar, ativar teu ministério, ativar a unção que está se movendo dentro de você. O mesmo Espírito Santo que está dentro de um pastor, de um evangelista, de um apóstolo, está dentro de você. O que ativa a unção? Então, fé. Fé é eu crer que esse Deus opera em mim, por mim e através de mim, tanto quanto opera em homens grandiosos. Então você tem que ativar esse ministério em você, ativar esses dons em você. E sabe, a cura divina não pode ser relegada a um papel sem importância na obra de Deus. Se fosse algo sem importância, Jesus não teria curado tantos milhares de pessoas por onde passou. Jesus não teria em todo lugar curado a todos. É interessante, só no Evangelho de Marcos há mais de 10 menções sobre Jesus curando todos. Diga todos. Ou seja, onde ele estava e havia multidões, não acontecia aquele negócio de curar 15 e deixar 3 sem curar. Não tinha essa coisa dele curar a alguns que parecem mais fácil, pois aqui é uma dor de cabeça, então eu vou curar aqui, aí está difícil, não tinha isso. Ele curava a todos. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, para você entender como Jesus curava as pessoas. Será que ele curava porque ele era Jesus, Deus muito poderoso? Lucas 6, 18. Eu vou ler o 17 em diante. Escute só. E descendo com eles, parou no lugar plano, Jesus, e também um grande número de discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo
e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus enviava a palavra dele. Ele tinha o poder de curar as pessoas com uma palavra. E a palavra que saía da boca dele é a mesma palavra que ele colocou em nós. A palavra que saía da boca dele para curar doentes é a mesma palavra que ele colocou em você quando você entregou sua vida a Jesus. Então pessoas estão doentes aos montes por aí e estão apiando igrejas de curandeiros, porque no meio do povo não tem gente disposta a crer que pode ser Jesus aqui na terra, como Ele, no poder dele. Sabe quantas vezes, meus irmãos, eu pude ver pessoas levantando de cadeira de rodas, surdos ouvindo, pessoas chorando aqui na nossa frente. Eu já com câncer, foi falando recentemente. O poder de Deus opera a partir do momento que você crê que o Espírito de Deus opera em você. Isso tem que ser ativado em você. Mas entra aqui uma questão. A grande questão: as pessoas têm incertezas em relação à cura divina. E antes que eu fale quais são as incertezas, eu vou dizer a origem delas. Por que há tanta dúvida? Por que algumas pessoas são tão céticas em relação à cura divina? Eu vou dizer para você: depois do 3º século da igreja, as curas começaram a diminuir, porque a igreja deu mais lugar à teologia e à teoria do que ao poder de Deus. Então, no 3º século, com o advento de Constantino, que institucionalizou a igreja, as pessoas já não mais oravam por doentes, apenas ensinavam as escrituras e não acontecia mais tanta coisa. Então, homens começaram de vez em quando a impor as mãos e as coisas não aconteciam. Então, para justificar esse fato, eles precisavam criar uma doutrina que justificasse a falta de poder e a falta de fé. Então eles criaram alguns argumentos, como por exemplo: pode não ser a vontade de Deus curar essa pessoa. Um outro argumento: de repente Deus pesou a mão sobre essa pessoa e colocou uma doença nela. Tudo isso é filosofia humana. Você não encontra isso no Novo Testamento. Você não encontra isso na revelação da pessoa de Cristo. Você não encontra Cristo colocando doenças em ninguém. Então aqui está um povo que cotidianamente via Cristo curando, 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 curando. O tempo passa, Jesus vem, vai, deixa discípulos e eles continuam curando, curando, curando e curando. Mas aí, quando isso começou a parar, eles tinham que justificar sua falta de poder. Então foi mais fácil para eles dizer: olha, não sei se é a vontade. É daí que surgiu, olha para cá, é daí que surgiu aquela oração que não está na Bíblia a respeito de cura: Senhor, se for da tua vontade, cura essa pessoa. Você nunca vai encontrar Jesus orando assim. Nunca vai encontrar um apóstolo orando assim. Nunca vai encontrar um discípulo no Novo Testamento orando assim. Mas pastor, a Bíblia diz em 1 João capítulo 5 que temos que orar segundo a vontade dele. Temos que orar segundo a vontade dele quando nós não conhecemos a vontade dele. Ou seja, quando eu não sei qual é a vontade, irmão, eu tenho que orar: Senhor, faz tua vontade. Quando eu estou querendo mudar de cidade, eu quero ir para outra cidade, e eu não sei se é o plano de Deus, então eu não vou orar: Senhor, me manda para outra cidade, em nome de Jesus, porque o Senhor ganhou a minha mudança na cruz do Calvário. Ele não ganhou nada. Ele não ganhou isso com você na cruz. Agora, você não sabe? Então você ora: Senhor, segundo a tua vontade. Se o Senhor tivesse esse negócio, prepara tudo para eu mudar de cidade. Exemplo. Então, o que é a vontade de Deus? É tudo o que Jesus conquistou na cruz. Tudo que ele fez na cruz está consumado, está feito. Agora, você não pode desanimar e se desiludir quando você orar por alguém e alguém não for curado. O que gerou as falsas teologias sobre cura divina foram de pessoas que
uma doença em você, uma enfermidade em você. Não faz nenhum sentido. Deus não coloca doença em ninguém. Deus não coloca enfermidade em ninguém. Então, 2 pontos: se Deus pode e se Deus quer. Um homem chega até Jesus e o filho dele está endemoniado, muito doente. Esse homem vem desesperado, ele tentou de tudo, foi até os discípulos, eles oraram, não conseguiram nada. Ele traz o filho até Jesus e diz: mestre, meu filho está muito atormentado, muito doente. Ele se joga no fogo, na água, eu não sei mais o que fazer. Se o Senhor pode fazer orações, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de mim. A resposta de Jesus é: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Agora, irmão, para de achar que Jesus não quis dizer o que disse, porque ele disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo, absolutamente tudo. Se você estiver disposto a crer que Deus pode fazer, Ele pode fazer qualquer coisa. Então, Deus pode. Diga: Deus pode. Agora, outra questão é: ok, pastor, eu sei que Deus pode, mas Deus quer. Aí vem outro homem leproso até Jesus e se joga aos pés dele e pergunta e diz: mestre, se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. Se o Senhor quiser, pode me curar. A resposta de Jesus é imediata: quer, seja limpo. Quer, seja curado. Agora eu pergunto: a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Deus quis curar o leproso, Ele quer curar a todos. Você acha que sim ou acha que não? Ele quer curar todos. Pense naquele seu ente querido. Pense naquele seu parente que está doente. Deus quer curar. Agora há uma verdade. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Ou melhor, 14. A Bíblia diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Agora, olha o 15. Atente para o 15, porque isso aqui não é só para o presbítero, para todos. E a oração da incredulidade, a oração da fé. O que é a oração da fé? É certeza. Quando você ora por um doente, ainda que você não veja nada, você ora, coloca a mão e tenha certeza, ele vai ficar curado. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor talvez o levantará. O Senhor o levantará. A Bíblia, a palavra de Deus está afirmando: o Senhor o levantará. Mas muitas vezes, alguns, não é todo caso, mas alguns, Israel, filho, não levantam. Por quê? O texto continua: e se houver cometido pecados, serão perdoados. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Tem muita gente, não todos, tem muita gente presa a doenças por causa de um pecado não confessado e não deixado. Tem muitas pessoas, muitas, que estão doentes no corpo por causa de um sentimento nocivo na alma. Tem muita gente ressentida, magoada. Tem muita gente
diabo tem legalidade sobre você. O diabo encontra brechas, é assim que chamamos, mas o certo seria legalidade. Ou seja, o diabo é legalista. Ele trabalha com base no pode e não pode. Ele fica observando, é por isso que Pedro diz que Satanás fica ao nosso redor como um leão, bramando a quem possa tragar, buscando a quem possa tragar. Então ele fica ao redor. Quando encontra em alguém um ressentimento, um pecado que não sai, ele encontra legalidade para atuar em alguma área. Então Deus, olha o termo que eu vou usar, Deus não pode fazer nada, porque há uma legalidade. A Bíblia diz em 1 João 5,18 que os que são de Deus, o maligno não toca. Só que o texto é completo. 1 João capítulo 5, versículo 18, olha o que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O texto diz: aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo, e é por isso, e somente por isso, que o diabo não toca. Então, quando é que o diabo toca? Quando a pessoa vive na prática do pecado, ela abre legalidade, possibilidade para o diabo. O diabo olha, comunica a Deus: ó, tem brecha lá, estou indo. Deus, com tristeza, permite. É assim que funciona o mundo espiritual. Mas nós precisamos discernir isso e saber que Deus quer curar a todos. Deus quer libertar a todos. Essa aliança do Antigo Testamento, presta atenção. A gente lê um texto aqui de Êxodo 15, 26. E nesse texto fala da saída do povo de Israel do Egito. Eles saíram do Egito depois de 300 anos de escravidão. 300 anos direto. Então ficaram ali muitos séculos e agora estão migrando, estão saindo. E quando saem, Deus faz uma promessa. Lá perto das águas de Mara, Ele diz: olha, se vocês ouvirem a minha voz, seguirem a minha palavra, forem atentos ao meu mandamento, então eu não colocarei enfermidades sobre vocês, as quais coloquei sobre o Egito. Eu fui pesquisar o termo coloquei e encontrei uma variação no original hebraico. O coloquei aqui está permitido. Então no original não temos coloquei, como está na Bíblia aqui, temos permitido, porque o fato é, Deus não coloca enfermidade, porque não é da natureza dele colocar o mal em ninguém, porque ele é bom. Deus é bom, totalmente bom. Você tem que lembrar de Tiago 1,17: não vos enganeis, toda bondade, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Ele não muda, Ele é bom, e o que é bom vem dele, vem do alto, e nunca vai vir coisa ruim, nunca vai vir doença, nunca vai vir enfermidade, porque Ele é eternamente bom. Todos nós. Então Deus faz uma aliança: eu vou estar com vocês. O povo de Israel, irmãos, andou 40 anos no deserto. Diga 40. Não são 40 dias, foram 40 anos. E sabe, em 40 anos, por causa da aliança, ninguém ficou doente. Na velha aliança, na lei, ninguém ficou enfermo. Na lei, numa aliança que era inferior, Deus pôde fazer com que todos estivessem em saúde. Abra a sua Bíblia no Salmo 105, verso 37. Salmo 105, verso 37. A Bíblia está dizendo aqui a respeito da saída dos filhos de Israel do Egito. E aqui diz a palavra:
saíram com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Entre as suas tribos não houve um só enfermo, nem um doente, nem um velhinho de dengar doente, nem uma criança gripada, nada, nenhuma praga. Irmão, eu estou falando de deserto. Deserto tem cobra, tem escorpião, tem variação climática. De dia, sol escaldante. De noite, frio de congelar. Variação térmica no corpo. Terrível. 40 anos, nenhuma enfermidade. Agora, no meio dos 40 anos, a Bíblia diz que um povo começou a murmurar contra Deus, contra Moisés. E a Bíblia diz que serpentes começaram a picar e pessoas começaram a morrer. Então, Deus manda Moisés fazer uma coisa, olha só. Faz uma serpente de bronze e levanta no deserto. E todos que olharem para a serpente vão ser curados. Que estranho, né? Deus mandando levantar uma serpente de bronze. E aí você começa a entender isso quando Jesus fala em João 3. Vamos lá. Hoje eu não vou pregar para vocês não. Hoje é curto ensino. Então deixa eu ver o barulho de evangelista no domingo, ok? João capítulo 3. João capítulo 3. Olha só. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus explica aqui. Na verdade, a serpente de bronze foi levantada apontando para o sacrifício de alguém que seria levantado e que teria o mesmo efeito que a serpente teve no deserto. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou ser levantado também. Só que quando eu for levantado, todos que olharem para mim receberão salvação e cura também. Cura divina está em Cristo. Cura divina está na expiação. E você precisa ativar isso em você. Sabe, você não pode permitir ou se deixar permitir que uma enfermidade assole a sua vida. Nunca, não permita. E não importa se o sintoma persiste depois que você creu, porque a fé não é sentimento, a fé é fé. Eu estou com uma dor aqui, eu acho que a doença não passou. Não, você foi curado. Quando? 2000 anos atrás. É assim que você crê na palavra. Você não crê no que o homem disse, você crê no que a palavra disse. E crê no homem desde que ele fale a palavra. Deus quer curar todos, irmãos. Está na hora de você começar a orar por pessoas doentes sem medo. Está na hora de você procurar aquela pessoa que você sabe que está sofrendo e orar por ela sem medo. Mandar a doença embora. Fala com a doença. Jesus falava com a doença. Jesus falava com a enfermidade. Mas a enfermidade não é inanimado, mas Jesus falava. Jesus conversou com a febre da solta de Pedro. Ele falou: febre, deixa ela. E a febre se foi. Então conversa, fala, ordena. Quando Jesus fala, em João capítulo 16, vamos lá. João capítulo 16. Aleluia, aleluia. Quantos amam a palavra? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João 14, 12.
João 14, 12. Eu vou ler o 12 e o 13. Vou explicar uma coisa que pode mudar a sua vida aqui. Jesus diz aqui no 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Isso inclui cura. Isso inclui cura. Também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Vou dizer aqui: olha, a minha hora terminou. Eu vou para o Pai. Vocês ficam, então façam o que eu fiz. Façam muito mais, porque a minha dispensação terminou. Faz você agora. Agora, o 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando Jesus diz no 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, é aqui que muitos teólogos tropeçam, porque aqui nesse versículo Jesus não fala de oração. Eu vou provar isso em outro versículo. Isso aqui não é oração, não é oração. Esse pedirdes aqui está com um termo imperativo, impositivo. Mas espera aí, imperativo para Deus, impositivo para Deus? Não, queridos, entenda. Esse pedirdes, que pode soar no nosso português como exigirdes, está ligado às trevas. Então você exige que tudo que é treva e mal saia pelo poder que há no nome de Jesus, e isso fará com que o Pai seja glorificado no Filho. Para você entender a distinção, no último versículo, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Aleluia. Versículo 23 e 24. Jesus está ensinando aqui a imposição e a oração. Então escute. 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu pergunto a vocês: isso é uma oração? Sim ou não? Não é uma oração. Ou você ora por montanhas? Você fica de frente de montanha e fala: montanha, em nome de Jesus, montanha, me dá a minha bênção. Alguém faz isso? Não. Jesus está falando isso aqui, queridos. É uma palavra à montanha, a circunstância, a coisa. Ele diz: cuide. Em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no coração, vai ser feito assim. Isso não é oração, é uma determinação. Monte, sai da minha frente, aplica isso para a doença, sai desse corpo. Enfermidade, sai dessa vida, e vai ter que sair. Agora a sequência, o 24 diz: por isso vos digo, que tudo que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Aqui é uma oração. Você ora a Deus. As circunstâncias você determina em nome de Jesus. Se apodera. Quando é treva, quando é alguma coisa que está impedindo o reino de Deus, quando é alguma coisa que impede a obra de Deus. Então você acha realmente que Deus tem prazer em alguém ficar travado, doente em casa, não podendo vir para a igreja, não podendo fazer a obra de Deus, não podendo produzir, trabalhar, estudar? Você acha que Deus quer isso? Então essa circunstância você pode exigir no poder do nome de Jesus que saia. Sempre há poder no nome de Jesus, e o diabo sabe disso melhor que você, melhor que eu. A questão é que o diabo sabe mais do que nós que o nome de Cristo tem poder. O diabo sabe mais do que nós que o nome de Jesus
comece a exigir que as trevas partam, se dissipem da sua casa, da sua família. Doenças, enfermidades, maldições, condenações, espíritos imundos. Você não pode mais continuar passivo olhando para a derrocada e a destruição de família ao seu redor. Você tem poder. O poder está em você. Opere no poder do Espírito Santo. Irmão, está chegando um tempo em que a igreja vai andar num nível de revelação e vai entender essas coisas muito mais do que entenderam os apóstolos. Quando isso explodir em você, você vai começar a andar com facilidade, curando o enfermo, expulsando o demônio. Esse tempo está chegando, mas você tem que se alimentar da verdade e não de teologia falsa, derrotista. Tira do seu caminho a teologia do fracasso, da derrota, da doença. Apaga da memória, deleta o que você ouviu sobre a ideia falsa sobre soberania de Deus. Irmão, Deus sabe, está doente, Deus sabe todas as coisas, Ele é soberano. Soberania não é isso. Soberania é ter poder sobre tudo e todos. E a soberania foi colocada no nome de Jesus. Aleluia. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, Ele reina, Ele é poderoso, e a boa coisa é que você é representante dele aqui na terra, você é embaixador dele aqui, e tem que despertar para isso. Aleluia, aleluia. Uma certa vez, não esqueço disso, na maioria das vezes mesmo dos demônios foi no nome de Jesus, mas eu lembro dessa. Eu entrei numa casa em Florianópolis, me chamaram, havia uma bolsa demoniada quebrando tudo, destruindo a casa, estava possessa. Aí me chamaram, eu fui com outro pastor, entrei na frente, a casa estava bagunçada, era um terreno cheio de lixo, uma casa que não tinha asseio, as pessoas não tinham cuidado, muito lixo jogado, era um lixão. E eu entrei na casa, e a moça estava gritando. Quando eu pisei pela porta, eu disse a seguinte frase: o reino de Deus chegou. Quando eu disse o reino de Deus chegou, a voz veio assim, foi diminuir. E quando eu cheguei perto dela, eu olhei para ela e disse: oi, tudo bem? Ela: tudo bem. Porque o reino de Deus chegou de verdade. Aleluia. Mas por que chegou? Porque o cidadão do reino chegou. Você tem que crer nisso, irmão. Crer nisso de todo o coração. Quando você chega, o reino chega. Quando você entra, o reino entra. Aleluia. Lá na escola, no trabalho, na faculdade, na sua casa, o reino está ali porque você está ali. Você entra, o reino entra. E quando o reino entra, as trevas saem. Então você é o embaixador do reino de Deus. Agora imagina quando isso explodir no seu espírito com uma revelação plena, abundante, sem resquício de dúvida. O que você vai fazer quando entrar no hospital? A irmã Catherine Kuhlman, ela profetizou em 1979, no ano que eu nasci. Ela disse: vai chegar um tempo em que o povo de Deus, não nega pastores, o povo de Deus vai entrar nos corredores de hospitais e vai esvaziar os leitos.
E levantava a mão. Levantou. E outro levantou. E outro levantou. E o Benigni estava dando risada porque ele percebeu que a freira estava com o dedinho levantado assim, com o óleo na mão. E óleo pintado, eu não queria que você escoasse o óleo na mão. Gostei disso. Levanta. Parece que aquele esvaziaram no corredor inteiro do hospital, porque creram na promessa. Aleluia. Isso vai acontecer conosco. Isso vai acontecer com a igreja nesse tempo. As pessoas são libertadas dos ritos, os cativos. Se lembre de Atos 10:38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. É a mesma coisa com você. Deus é com você. Deus é na sua vida e Ele te ungiu para fazer as mesmas coisas que Ele fez no poder do Espírito Santo. Irmãos, o diabo não vai ceder diante de falácia. O diabo não vai ceder diante de teoria, blá 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 blá, sem poder. Então, quando você pregar para alguém, mostra que é verdade. Mostra você. Para com essa coisa, olha, está doente. A Bíblia diz que Deus cura. Faz assim, vem na minha igreja, que o meu pastor tem unção de cura. Vamos lá. Para você. Creia. Começa a atuar no ministério de cura. Sai pelas ruas. Sai caçando doente na rua. Vai curar doente nas esquinas. E quando você ministrar cura e for curado, o coração dele vai abrir. Você pode chamar ele para a igreja, para qualquer lugar que ele vai. Porque agora você mostrou que Jesus está vivo. O poder de Deus é a evidência da ressurreição. Porque Deus deixou dons aqui para nós. É para nós provarmos que Jesus está vivo. A mensagem é essa: Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então prova, espera aí. Tome, receba a cura. És maravilhoso. É isso que Deus quer fazer em todo lugar, através de você. Fique em pé, Deus. Aleluia. Agora, para terminarmos, eu falei aqui no começo o seguinte: que Deus, na antiga aliança, que era inferior, Ele manteve um povo saudável por 40 anos no deserto. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Preste muita atenção nisso. Muita atenção. Mas agora, Jesus alcançou um ministério tanto mais excelente, porque Ele é mediador de um melhor concerto, uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Aleluia. Se a aliança da lei, que era deficiente, curava e garantia a saúde, que dirá a nova aliança? Essa aliança que você celebra na Santa Ceia, essa nova aliança que não é de sangue de bode, porque, irmãos, o povo estava saudável e curado mediante sacrifício numa aliança de bodes, de ovelha, de pombo, mas nós estamos com saúde garantida e cura divina à disposição por causa do sangue de Jesus Cristo, que é um sangue perfeito, imaculado, poderoso. Aleluia. Nós estamos em uma aliança de cura, uma aliança de saúde. E eu termino dizendo o seguinte: presta atenção. É responsabilidade de Deus curar, só porque Ele prometeu, mas não é responsabilidade de conservar a nossa saúde, se nós não fizermos isso também.
povo entendeu tudo errado. Deus prescreveu uma dieta para eles sobre o que não comer. E os fariseus fizeram isso uma lei cerimonial. Deus estava passando uma dieta para comer direito, viver bem, viver mais. Aí o povo na nova aliança, no poder do Espírito Santo, na graça de Deus, quer andar com saúde divina, tomando Coca-Cola toda hora. Pega, pastor. Comendo pizza toda noite, ficando sedentário, não vai na esquina se não for de carro. E quer, eu tenho saúde divina. Saúde divina. Deus quer que você cuide do templo do Espírito Santo. Glória. Porque é esse templo aí que está carregando o Espírito Santo, que você vai para onde Deus mandar. Agora imagina que sofrimento é Deus mandar você para um lugar que você não pode ir porque você não cuidou do templo, não cuidou do veículo. Então cuide do veículo, cuide do templo, porque Deus quer usar a tua mão, Deus quer usar o teu ministério para ativar vidas, para ativar ministérios, para ativar curas divinas nas pessoas. Deus quer usar o teu ministério com sobrenatural, porque tem lugar, meu querido, tem lugar que só com palavras não rola, não vai. Se você for na África, em qualquer região da África, e só falar, e não provar o que você está falando, os feiticeiros fazem milagres. Os feiticeiros fazem milagres. Se você for na Índia, os hinduístas fazem sinais e prodígios. Há gurus, médiuns que levitam. Você tem que provar que o seu Deus é único e tem poder, porque lá eles têm 300 milhões de deuses. Aí você chega com mais um, Jesus. Você tem que provar que Jesus está vivo, provar que Ele é poderoso, porque senão ninguém vai ouvir o que você tem a dizer. Sabe? As pessoas querem ouvir você, e muitas vezes vão ouvir sem sinal nenhum, porque o Espírito Santo convence. Há pessoas que já estão prontas e propensas para o Evangelho. Você prega, elas recebem, aceitam, são salvas. Mas há outras em que o ceticismo já arraigou, já enraizou. É gente que só vai ceder a fé quando o diabo tocar no ente querido e ele ficar arrasado, deprimido. Aí um crente cheio do Espírito Santo, você vai até lá e ora pelo filho com câncer, o câncer sai, e aí ele vai estar de ouvidos abertos para ouvir o que você tem a dizer. Cura divina não é uma coisa qualquer. E a prova disso, eu encerro com isso, é que em Salmo 103, verso 1 ou 3 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí ele diz quais são: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Esses são os benefícios. Não dá para esquecer. Jesus cura. É por isso que nunca vai haver um culto, ou nunca haverá um culto em que eu não vou orar por enfermos. O mais importante aqui é que a alma seja salva, se encontre com o Salvador, com Cristo que vai para o céu. Mas nós não podemos omitir uma coisa que Jesus fez com frequência: Ele curou. Ele curou a todos, todo o tempo, curando, para mostrar o amor de Deus e o poder de Deus. Presta atenção, Deus. Eu quero orar com vocês. Venham aqui à frente. Vamos orar para que Deus ative isso em você. Que o poder do Espírito Santo se mova em curas através da sua vida. Aleluia. Você tem que ousar. Ouse.
Ouça, não tenha medo. Talvez você não receba um dom de cura, mas a cura é pela palavra. Há alguns meios de cura.